Olá, pessoal. Olá a todos del Jack y todos desde ese canal de YouTube que tenemos ahora. Y entonces, hoy vamos a hablar en portugués porque nuestro invitado es José Damião, que es un brasileño. Então, nós vamos falar em português. Vou apresentar agora o José Damião. Vamos ver porque o pessoal ainda não entrou na nossa live. Vou mandar uma mensagem aqui para todos. Opa. Ao vivo. Ok. A Jardim já entrou, então todas as pessoas já vão começar a entrar agora. Bom, então, para começar, vou apresentar o José Damião. O Damião, ele é locutor da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E ele está apresentando atualmente na Rádio Boa Nova o programa Sensibilidade, aos sábados, e o programa Leitura Dinâmica. Então, hoje nós vamos falar sobre a mediunidade e a prece, né? E o trabalho no bem. Bom, Damião, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do GEAC, né? Que é Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Barcelona. Opa, muito gratidão, obrigado pelo convite, Tatiana. Gratidão a todos que estão na Espanha, a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre mediunidade, sobre prece e a prática do bem nessa noite. Gratidão mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e estaremos juntos. Sim, o Jorge já está aqui no canal. Bom, está entrando mais gente agora e o pessoal não falou oi, mas eu sei que está entrando porque tem já 4 pessoas ali que a gente consegue visualizar. Mas ok, Daniel, Alessandra, deve entrar também o José, que estava junto com a gente lá no Evangelho, o Rogério também, e vamos ver se vai entrar mais gente. Bom, o nosso tema de hoje é a mediunidade e a prece, né? E esse trabalho do bem aí, que eu acho que todo espírita precisa trabalhar. Então, eu vou deixar você aqui, eu vou me retirar, e depois eu volto. O Sérgio também, o Rogério, o José. Bom, tá chegando mais gente aí. Gente, sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar, então, com o Damião agora. Beijos, depois eu volto. Então, mais uma vez, gratidão pela oportunidade, né, da gente estar conversando, né, desta noite, comecinho de noite, na Espanha, sobre mediunidade e a prece, né? E a gente começando falando sobre mediunidade, todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos, todos nós, né? Tem o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Então, todos somos médiums. Kardec já nos lembra, o bom médium não é aquele que tem muita capacidade aí em termos de fenômeno. O bom médium é aquele que aplica a serviço do bem. Você vê como então, toda já essa sintonia, né, da prática da mediunidade e da prática do bem, já é se intercalando nisso, é a prática do bem com o trabalho da mediunidade. E é um pouco isso que a gente vai estar conversando um pouco hoje, né? E falando da prece, né, poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisso reside o seu poder e o seu alcance, né? Pois nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Veja como é importante, né, essa sintonia da prece no nosso dia a dia, para que a gente possa ter essa colaboração dos amigos dos espirituais superiores para nos inspirar, para nos ajudar. Porque às vezes é aquilo, né? Quantas vezes
As pessoas acabam querendo, eu quero algo muito fantástico, muito, muito grandioso. E às vezes a nossa lição, a nossa oportunidade, né, é justamente a de termos algo que possa nos fazer crescer, que faça nos evoluir, né? A prece, então, é um sublime canal de contato em que todos dispomos para entrar com as fontes superiores do bem. A oração feita com fervor, nascida do fundo dos nossos corações, com os mais puros sentimentos, pode nos trazer benefícios que estão ainda bem distantes, né, da nossa acanhada compreensão. Às vezes a gente, por isso que aquilo que a gente comentou, né, às vezes a gente para e pede algo grandioso e vem algo diferente, ou um grande desafio, que é para justamente superarmos, né, para que possamos vencer todos esses obstáculos. Ou seja, todos os esforços, seja na prece, seja na mediunidade, para a prática do bem. E aí eu pego uma frase de Emmanuel, no livro Consolador, questão 382. Ele diz: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos. Porque é isso, né? Na verdade, às vezes, quando as pessoas falam sempre em mediunidade, ficam imaginando, sabe, algo muito grandioso. E aí é esse caminho que a gente vai poder estar conversando um pouquinho hoje. Aí eu trouxe uma história para vocês. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. A psicografia é de Chico Xavier. A lição é a lição de número 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada justamente Mediunidade. E ela começa essa lição falando do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Aí abre aspas, né? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha, no Ato dos Apóstolos, já estava falando um pouco, então, sobre mediunidade. E Emmanuel nos lembra isso, olha lá. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos dos Apóstolos. E aí o texto, né, mediunidade, começa dizendo: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos de Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, árabes, pardos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Vejam, estava acontecendo uma grande festa, né? Era o dia da Pentecostes, pessoas de vários países, e vejam só, os humildes, né, do Nazareno, os humildes trabalhadores do Cristo, conversando com cada uma daquelas pessoas nas suas religiões, nos seus idiomas. Isso é muito significativo. Veja, aí você para e pensa, né? Como? E isso é possível? Sim, pela mediunidade isso é possível. Quer dizer, estavam todos incorporados conversando com as pessoas. E aí, é o que o texto prossegue, né? Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Estavam todos muito felizes com aquele trabalho sendo realizado. Lógico, o texto prossegue. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Quem não acredita, você veja só, quem não acredita na mediunidade, aí acredita que aquilo que estava acontecendo naquele instante era embriaguez, que era loucura. É o olhar, né? Então, e o texto de Emmanuel já nos traz muito isso, já nos remete a isso, né? As pessoas que não aceitam e não concordam, né?
E aí o texto prossegue. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Veja, Simão Pedro nos remete ao texto que foi colocado por Emmanuel, de Atos dos Apóstolos. O mesmo texto está aqui. Simão Pedro destaca e esclarece que se trata daquilo que foi dito no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E o texto prossegue. Desde esse dia, as claridades dos Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até ali, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Veja, é isso que nos traz, quando pegamos uma referência como essa, o quanto é importante para nós, nesse caso, todos nós, aqui no Brasil, vocês na Espanha, todos nós, o quanto é importante o estudo do livro dos médiuns, da mediunidade, para isso, porque aí, a partir daí, os discípulos que eram frágeis, nós somos frágeis, tá? E indecisos, sim, somos nós. Mas, olha, desde aquela hora em diante, quebraram-se as influências do meio, e aí curam doentes, levantam o espírito de infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor, e o texto prossegue. O poder de Jesus se lhes comunicará as energias reduzidas, estabelecerá a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa dos céus, oferecida às criaturas do Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. É ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge do espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Ou seja, esse texto ele nos traz essa grandeza de reflexão. Você veja como Emmanuel busca, desde o texto, desde o início do Ato dos Apóstolos, falando e trazendo essa referência. Então, aí é por isso, na verdade, você vê, até o título da própria palestra nos remete a isso. Essa importância, né, da prática do bem. Você está fazendo bem, você está ajudando as pessoas, as coisas acontecem de forma muito natural. É a sintonia, é a nossa sintonia que vai nos oferecer essas possibilidades. É a sintonia. Por isso é importante, quando no trabalho da mediunidade, nos estarmos sintonizados com os nossos bons pensamentos, com nossas boas intuições, sabe, para que possamos trazer ao nosso lado os bons espíritos e ter toda essa possibilidade de aprendizado, de trazer, e aí os trabalhos dentro da mediunidade, eles se ampliam, né? Se ampliam muito, né? Mas isso é uma ampliação até muito mais, né? E a gente tem, então, toda essa reflexão, por exemplo, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, Kardec dizendo: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. E essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Ou seja, Kardec nos diz exatamente isso, que todos podemos ser médiuns, mas não é um estudo. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, já nos traz essa reflexão maravilhosa. Não é o estudo do Livro dos Médiuns que vai nos transformar em médiuns. E o próprio livro faz essa referência, né? Nos lembrando sabe, não é, você vai, a partir dali você vai virar um grande cantor, se você for estudar para ser cantor, ou um grande poeta. A referência é muito, muito, muito clara, né? Aqueles que já têm um caminho ligado à mediunidade estarão propensos aí a dar sequência para esse aprendizado da mediunidade, né? Então, isso é
muito, muito importante. E aí a gente faz esse paralelo, eu acho ele importante demais com a prece, porque você vê as duas sintonias, né? Tanto a mediunidade como a prece, nos colocam em nossas vibrações com os bons amigos espirituais, com os bons pensamentos. É essa energia nossa, sabe, que vai nos transportar a um trabalho na prática do bem de ajuda àqueles mais necessitados, né? E aí a gente para pensar também na prece, né? É, e aí, a hora que as muitos podem estar perguntando por que dos pensamentos, por ser uma origem de quase a totalidade das nossas ações. Primeiro pensamos e depois agimos. Então, é importante estarmos pensando sempre no lado positivo, no lado construtivo, porque é esse momento construtivo, é esse momento que vai nos conectar com os bons espíritos, porque do contrário é aquilo. Se tivermos com as nossas energias e pensamentos ligadas a algo negativo, e aí não algo produtivo, nós vamos trazer não aqueles bons amigos espirituais, e sim amigos espirituais inferiores, que na verdade vão brincar, vão zombar com a nossa, sintonia, né? Que é aproveitar, vão se aproveitar dessa nossa sintonia. Por isso é sempre muito importante, né? E nós espíritas temos muito hábito, né? De iniciarmos todas as nossas atividades com uma prece, justamente para buscarmos ali essa sintonia tão importante. Podemos dizer que a prece é uma invocação, que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é uma expressão de um sentimento que sempre alcança Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Pode-se orar para si ou para outras pessoas. A prece pode fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí, né, exatamente, a gente poderia até o louvar e enaltecer, né, todos os desígnios que nos foram aceitando, tudo aquilo, né, que estamos passando, tudo aquilo que estamos vivenciando, pedir, recorrer ao Pai, o equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem, né, para lutar contra as forças do mal. E agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que diferentes graus de entendimento e principalmente, né, de aceitação. Porque às vezes as pessoas podem parar e pensar: nossa, eu vou agradecer por estar doente? Sim, para que possamos nos restabelecer e crescermos a partir desse desafio que a vida nos proporciona. Porque senão fica sempre muito aquilo. Você quer agradecer pelas coisas boas e os desafios que surgem na vida não vão nos fazer, e esses vão nos fazer crescer, né? E muito, né? E muito mesmo, né? E agora, o que temos muito, né? Que acaba virando muito do hábito, né? Não louvar menos, agradecer menos e pedir mais, né? O que temos muito de hábito é sempre a prece do pedir aquilo que estamos necessitados, aquilo que estamos desejosos, e aí, na verdade, os benefícios todos, tanto da mediunidade como da prece, eles surgem justamente da prática do bem, da prática desse exercício maravilhoso de estarmos ajudando aqueles que mais necessitam, ajudando aqueles que estão enfrentando os seus desafios e que podem ser superados. E às vezes eles não têm essa facilidade, né? Às vezes eles não encontram a facilidade de enfrentar esses desafios sozinhos. Então, a mediunidade, nos casos, pode, de alguma forma, consolar e ajudar, e as nossas preces também, de toda forma, né? Por isso, muitas vezes, às vezes, algumas preces, elas são diferentes, às vezes elas vêm, não de uma prece decorada, simplesmente, né? Onde você simplesmente solta aquilo que você decorou, mas aquilo que você possa
exercitar, né? Fazer uma prece de coração. São aquelas histórias, às vezes, simples, né? De tudo que está, todos os desafios que a vida nos proporciona, aquilo que a gente falou, agradecer por uma coisa não tão, naquele momento, para nossa visão, não tão satisfatória, mas aquilo vai ser de grande aprendizado para a nossa existência. Pronto, Tatiana, vamos conversar um pouco sobre mediunidade e oração? Vamos lá. Você falou bastante sobre o que é a mediunidade, né? Tem muita gente que fala de uma forma que fala que a mediunidade é um dom, né? Ou seja, eu entendo dom que de uma forma que as pessoas pensam que o médium é uma pessoa especial, ela tem um poder, né? E eu não entendo a mediunidade dessa forma. Eu acho que a mediunidade é só uma das formas, né, de você se comunicar. E, por acaso, é você se comunicar com espíritos, né? Ou você sentir os espíritos, né? Existem várias formas de mediunidade, a gente está estudando ali o livro dos médiuns, né? Então a gente já viu algumas coisas. E algumas pessoas consideram isso um dom, então fala, nossa, engrandece, né, o médium e coloca o médium num pedestal. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que dom é uma palavra que as pessoas pensam como, oh, é algo especial, essa pessoa tem uma luz. E aí entram duas situações, né, Tatiana, quando você coloca isso dessa forma, e é isso mesmo. Primeiro, quando coloca-se, fica-se endeusando esse médium, ele acaba se acreditando, ele acaba recebendo aquilo como algo que ele está o engrandecendo, e isso acaba, às vezes, desligando ele daqueles bons espíritos com os quais ele está trabalhando, justamente, você vê, de novo, é uma brecha que abre para algo negativo, para se envaidecer, ficando, crescendo nele algo de eu sou superior, eu sou bom, quando, na verdade, de novo, quando é importante a humildade do médium no trabalho que está desenvolvendo. E como você disse, eu também não vejo muito essa história de parar, por isso aquela história. Sabe, ele é especial. Veja, é um grande desafio, aquilo que a gente acaba percebendo também muito, né? Se ele veio com essa mediunidade, às vezes é aquilo que muitos médios com muita humildade percebem, né? São mais contas a pagar, são mais débitos que são necessários, e aí esse trabalho, de novo, na prática do bem, esse exercício maravilhoso de ajudar aos próximos, ajudar aqueles que mais necessitam com suas mensagens, com o seu consolo. Por isso eu trouxe essa história lindíssima de individualidade do Chico Xavier de Emmanuel, que coloca ali as pessoas ali de vários países conversando nas suas línguas. Lindo demais essa oportunidade, o fazer o bem, fazer com que aquelas pessoas se sentissem maravilhadas. Quer dizer, e é um grande exercício. E aí você, na verdade, foi um instrumento encontrado naquela oportunidade para esse trabalho maravilhoso. E aí, de novo, quanto é importante o estudo para que a gente possa compreender todo esse trabalho, Tatiana. E eu acho legal porque você falou da frase de Kardec, né, que a mediunidade não é um privilégio exclusivo, né? Ou seja, então a gente não pode considerar um dom, porque todo mundo tem, né? Sim. Num grau menor ou num grau maior, é a mesma coisa, eu encaro assim, da mesma forma que algumas pessoas têm uma grande facilidade para matemática ou para português, para alguma coisa, e outra pessoa não tem tanta facilidade para isso. Mas todo mundo aprendeu os números, todo mundo sabe o que são os números, né? Não sei, é uma coisa, não sei se é uma comparação besta, mas eu acho que é isso, não é? Não, na verdade, não, a gente vai ter que buscar justamente essa comparação, né? Porque, na verdade, é de uma grande responsabilidade. E ela é importante, sim, para que as pessoas possam se aperceber de falar, poxa vida, como eu posso colaborar dessa forma? E aí, na verdade, de novo, você vê de novo como entram essas coisas aí. Às vezes as pessoas começam a trabalhar na psicografia, a partir da mediunidade, e aí começam a lançar livros.
Pera, e de novo, é um outro grande exercício de humildade, de parar e falar: o livro é dele, é do Espírito, não me pertence. Para que você possa ter esse. De novo, você vê, a mediunidade nos leva diariamente a um grande exercício de humildade, e de você parar para que você possa perceber aquilo que você está fazendo, e é um pouco o que você trouxe desse exemplo, né? Às vezes o estudo está ali, no livro dos médiuns, como estudo da matemática, da geografia, da história, os livros estão ali explicando. Mas, então, vamos ver como você consegue se exercitar, porque todos somos, essa é a grande verdade, todos somos médios. E aí os estudos vão nos proporcionar, e para alguns, né? Eu consigo desenvolver essa mediunidade. Aí eu consigo aquela, alguns vão se perceber e falar: não consigo nenhum, não é esse o caminho. Ótimo! Para que você possa se perceber, mas você tem o conhecimento de todo o trabalho de mediunidade, de todo o trabalho à disposição do plano espiritual a nosso favor, para nos ajudar. E é aquilo, e aí de novo, né? A gente acaba percebendo, se todos somos médios, quantas vezes a gente não vê em outras religiões, algumas pessoas também, na ajuda do próximo, com palavras belíssimas, com consolos belíssimos, entendendo, ajudando aquelas pessoas. Veja, essa mediunidade ela está para todas as pessoas, né? Por isso é importante, na nossa parte, dentro da doutrina espírita, o estudo, para que a gente possa estar melhorando a cada dia, Tatiana. Sim, acho que a base, né, é o estudo e a prática desse estudo, né? A prática do espiritismo, né? Você sabe tudo do evangelho, você sabe onde está cada capítulo, cada pergunta do livro dos médiuns, cada pergunta do livro dos espíritos, né? Você sabe todos os itens, mas se você não pratica, não adianta você ter a teoria, né? Se você não pratica a caridade, que é a base, né? Não adianta você ter essa teoria. Falando da prece, o Daniel mandou aqui uma pergunta bem legal para você. Opa, não, pera, Daniel primeiro. E olha só, gostaria de saber do Damião. Eu estou acostumada a rezar o Pai Nosso porque aprendi desde pequeno, mas eu gostaria de saber uma maneira de sentir que a minha oração vai direto a Deus. Veja, o primeiro detalhe, né? A gente tem esse hábito, né, de rezar o Pai Nosso, mas todo o caminho é a gente valorizar, não entrar no pensamento rápido que a gente tem, é valorizar cada palavra. É você estar conversando com o Pai, o nosso Pai, em cada palavra, valorizando essas palavras, para que isso venha do seu coração, e não aquela coisa automática, né, de Pai Nosso que está no céu, santificado. Aí, de repente, parece que você está só despejando as palavras. Para que ela possa chegar a Ele, você estar conversando com Ele. Pai, sabe, a cada palavra, Pai Nosso que estais no céu. Sabe, é você conversar com Ele a cada palavra, a cada sentido, a cada momento. E aquilo que a Tatiana estava colocando, né? E depois, no nosso dia a dia, estamos colocando em prática, né? Tudo aquilo que falamos do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles. Sabe? Então, a gente, depois do nosso dia a dia, e, de novo, estarmos exercitando. Porque não adianta a gente parar e falar: mas hoje eu não fiz tão bem. Ótimo. Essa concepção é um aprendizado. Amanhã eu vou fazer melhor. Sabe? Não adianta a gente achar que porque a gente está querendo, vamos fazer. Não, é o nosso aprendizado. Graças a Deus, somos imperfeitos e precisamos aprender no nosso dia a dia. É isso que temos que fazer. Para que ela chegue, é você valorizar cada palavra, como na conversa que você está acertando, como nós, né? É valorizar aquilo que você está realizando na prece. E o importante a gente aprende quando criança, a gente aprende o Pai Nosso e a Ave Maria, pelo menos eu aprendi essas duas, né? Aquela coisa de credo e não sei o quê, daí eu já não sabia, já não sei. Inclusive, eu até não sei.
até hoje. É, vamos admitir, né? Não sei. É, então, é aquela coisa, a gente aprendeu como forma de ritual, né? Antes de dormir, tem que rezar o Pai Nosso, tem que rezar a Ave Maria. Mas quantas vezes a gente parou também para prestar atenção no que diz a oração, né? Porque ontem eu estava falando de perdão e daí o Oswaldo, né, mandou uma mensagem falando assim, mas no Pai Nosso já é uma grande lição, porque a gente fala do perdão. E muita gente não tinha reparado nisso. Eu falei, realmente, né? Perdoai a quem nos tenha vendido, né, de acordo com o que eu perdoo. Então, se eu não perdoar, eu tô falando para ele, se eu não perdoo os outros, também não precisa me perdoar, né? Porque assim é a oração, mas a gente não entende o que está escrito, a gente não estudou aquilo, a gente só decorou, né? E também eu acho que a importância da prece é, como você falou, é fazer de coração, né? A gente não precisa decorar nada e não precisa falar nada do que a gente aprendeu realmente, mas a gente fala o que a gente está sentindo, né? Como você falou, fazer uma conversa, falar, pai, eu preciso que você me escute agora, porque eu não estou me sentindo bem, né? E por mais que seja uma prece, como você falou, de pedir, né? A gente está pedindo, ou então uma prece de, eu só quero que você escute, obrigada por esse dia que eu tive, porque eu consegui tal coisa, ou porque eu passei por tanta dificuldade, mas eu tô bem, né? E às vezes eu faço essas coisas, sabe? Eu desabafo, assim, tipo, meu melhor amigo tá ali, eu tô falando com ele. E tem um exemplo, né, Tatiana, que é até quando a gente falando disso, da oração nossa do Chico Xavier, que ela é bem isso, né? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for. Quer dizer, essa própria oração ela já começa exatamente nesse diálogo, né? Tão importante é a oração nossa do Chico Xavier, que ela é belíssima justamente por isso, né? De começarmos com a nossa humildade, né? Como ele começa na oração nossa, que é exatamente isso. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem. É esse diálogo, né? Eu acho que essa é a coisa importante. Às vezes a gente fala, ai, fulano, reza por mim. Claro, essa pessoa vai rezar e vai dar o melhor dela, mas você mesma pode fazer isso por você, né? Como Jesus falava, né? Vocês são pessoas de pouca fé, falava para os discípulos, né? Por isso vocês não conseguem a cura, porque a gente acredita mais no outro do que na gente mesmo, né? E o quanto é importante, né? Na verdade, é aquilo, lá, de novo, né? Se a gente pode estar orando para ajudar aquela pessoa, maravilha, a gente vai fazer o nosso melhor, tentaremos ajudar da melhor maneira possível, mas é aquilo, né? Às vezes a oração é tão simples, como você mesmo disse. Às vezes é, oi Jesus, aquela história, aqui é o Zé, aqui, eu tô aqui, pronto, estou presente, estou junto com você, estou junto com você. Sabe? E às vezes é só isso, né? Que às vezes a gente se pega, como você disse, né? Todo um ritual, e às vezes a gente consegue encontrar em algumas preces todo esse significado maior para a gente. E às vezes a gente tem casos assim, né, que a gente faz tanta prece, tanta coisa, e fala, mas Deus não está me ouvindo. E você começou a sua palestra falando sobre isso, né? E daí a gente pede tanto e recebe tão pouquinho, né? Será que é porque Deus não está ouvindo mesmo? Eu sempre acho que a gente recebe as coisas no momento que a gente precisa receber. E a gente recebe do tamanho que a gente precisa receber também, né? Então, às vezes a gente pede uma coisa grande e recebe o que para nós é uma coisa pequena, né? Para nós, na nossa visão, é uma coisa pequena, mas era aquilo que a gente precisava receber naquele momento, né? Era nessa proporção. E a questão do poder da prece também, eu vejo que às vezes a gente faz tanta prece, tanta prece, tanta prece, e às vezes no momento em que a gente parou num banheiro, fechou a porta, chorou e falou, meu Deus, por favor. E nem terminou, não falou mais nada. A gente recebe aquela ajuda. Isso é uma prece. E não importa o lugar que a gente está, se a gente está no banheiro, se a gente está na rua, se a gente está no... Porque já me perguntaram também, se eu rezar no banheiro,
Gente, reza em qualquer lugar, né? A gente precisa É, e, se conectar. e esse rezar em qualquer lugar acaba sendo tão importante que às vezes você está dentro de um ônibus, metrô, você está dentro de um evento, você vai sintonizar com a prece e vai emanar algo de positivo, não só a você, como a todos que ali estão, para que aquele ambiente, para que aqueles pensamentos ruins possam sair dali, daquele instante, e sabe, se harmonizar, né? O quanto isso acaba sendo significativo e importante, né? Quanto isso acaba sendo significativo. Então é um pouco isso, né? E na verdade a gente é sempre isso, né? A gente quer pedir algo muito grandioso achando que é aquilo que nós vamos. E aí, só que às vezes a gente acaba não percebendo que aquilo tamanho, a tamanha daquela responsabilidade ainda não era para o nosso tamanho. Então, ele sabendo, ele vai nos dar a dose suficiente, e aí, de novo, quanto é importante agradecer por aquele tamanho, por aquele aprendizado, para que aí sim, quem sabe, no futuro, ainda nós acreditarmos que aquilo que sonhávamos antes ainda vai ser possível, e aí é aquilo. Se Jesus parar e falar, tá bom, agora vem a sua hora. E aí a nossa responsabilidade em cumprir com a prática do bem, com todos os com a carga, né, que vem de algo tão grandioso como sonhávamos e imaginávamos, né, Tatiana? Eu vou colocar aqui o comentário do José e depois eu coloco o do Jordi. Sempre agradeço a Deus por tudo que tenho, família, amigos, etc. E esquecia de agradecer pelas minhas provas e expiações. Obrigada, Damião, por esse toque, né? Não, é isso, né? Na verdade, a gente acaba. É hábito, a gente tem essa parte, né? A gente acaba pedindo, e não vamos negar, às vezes parece até difícil, às vezes a pessoa parar, estar no desafio de uma doença, e ela agradecer por aquela oportunidade de estar por aquele desafio que está enfrentando. É de muita humildade, né? Às vezes as pessoas acham que, poxa vida, isso eu não precisava, né? Será? Não é um exercício tão importante quanto tantos outros, como aqueles grandiosos que imaginávamos, né? Para que possamos, sabendo desse enfrentar, né, desses desafios que surgem, quantos também estão passando por esses mesmos desafios, quantos estão passando por algumas dificuldades, e a gente passando pela experiência e saber, puxa vida, eu sei o que é aquilo que aquele irmão está passando, e não simplesmente você parar e falar, poxa, será que aquilo realmente é significativo? Será que aquilo realmente é importante? Quando você já passou, você sabe. E você vai, quando chegar, veja como são alguns degraus importantes, né, da nossa existência. Para quando você chegar num degrau um pouco mais alto, você saber como se passa aquele que está passando por um grande desafio, porque você também o passou por ele, porque você também o vivenciou. Então, acaba. Aquilo que você comentou, né? A gente vai. Como é importante essa possibilidade da gente agradecer pelos desafios que nos surgem, agradecer pelas dificuldades que aparecem. E agora é o que a gente comentou, né? Às vezes a gente vai por hábito, né? A gente só sabe pedir, e aí, às vezes. E aquilo. E agradecer também as bênçãos que nos são oferecidas, né, Tatiana? Quando a gente para e fala, poxa vida, que bom que isso aconteceu, que bom que isso foi possível, e a gente parar e falar, poxa vida, estou agradecido por essa oportunidade que me surgiu, né? A gente fala dos desafios, mas das coisas boas também, é agradecer, né, Tatiana? E a gente tem que pensar também que os desafios, né, todos eles vêm com um só objetivo, que a gente aprenda, né? Então a gente tem que ficar com o aprendizado desse desafio, né? A gente tem que aprender a analisar a situação e falar, ok, eu sofri, né? Eu passei por uma série de coisas, eu tô mal, e a gente pode admitir isso, eu tô mal, ou eu fiquei mal demais, e até agora eu não consigo ver o lado bom do negócio. Às vezes o lado bom do negócio era você entender alguma coisa simples que estava do seu lado, né? Então a gente precisa ficar com o aprendizado, que pode ser gigante ou pode ser pequeno, na sua visão.
né? Então, a gente conseguir analisar tudo isso, né? Sim, porque na verdade é como você está comentando. E você passa alguns dias dentro de um exemplo, vai dentro de um hospital. É aquilo que você falou, de repente, é, pode até ser que você esteja ali naquele instante para abastecer a energia de alguém mais necessitado, para justamente buscar a sua energia positiva. E é isso, é simplesmente isso. Aí você fala, nossa, mas como eu podia estar ajudando uma pessoa? Sim, e a espiritualidade estava precisando de você para ajudar. E aí você fica encucando com tantas coisas, de novo, buscando algo tão negativo para tudo aquilo, quando a coisa que a espiritualidade precisava era só da sua ajuda. E aí de você parar e falar, poxa vida, gratidão pela oportunidade de ajudar, gratidão pela oportunidade desse desafio. De novo, é a gente ter essa gratidão por aquilo que passamos. É o que você está dizendo, porque às vezes é um desafio, né? E a gente fica usando sempre muita palavra, muito mais desafio, sabe? Porque ela é aquele momento. E ele pode ser grandioso para a gente, para a nossa existência, e a gente às vezes não percebe, né? A gente fica querendo algo significativo. E às vezes a coisa é tão simples e importante para a nossa existência, né? O Jorge colocou uma coisa aqui, ó. E hoje é dia da Maria, mãe de Jesus. As orações para ela atraem a energia dela mesma, a presença maternal da espiritualidade. Olha, sim, veja, de novo, é aquilo. Sempre a gente podendo ter esse pensamento muito de falar do coração. A gente falando do coração, sem dúvida alguma, ela vai receber essas vibrações, ela vai emanar isso de algo de positivo para toda a humanidade, sabe? Então, é aquilo. Tudo, né, na verdade, a gente acaba parando para percebendo o quanto é importante, né? A gente ter a humildade de falar do coração para que essas preces possam ser ouvidas, né? Porque elas vão ser ouvidas, elas vão ser atendidas, só que é aquilo, às vezes não vão ser atendidas da maneira que a gente quer, porque às vezes o jeito que a gente está querendo ainda não é o momento para a gente, não é aquele momento ainda ideal, mas elas vão ser compreendidas, vão chegar aonde devem e vão ajudar aqueles que precisam. Agora, tudo isso, de novo, é a nossa a nossa ação de humildade e estar conversando, né? E de estar falando, né? Por isso que eu peguei aquele trecho da prece do Chico, né? Lembrando a oração nossa, quando ele diz, né? A servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir. Você vê que, na verdade, né, é isso, né? A gente agir na prática do bem, que é o que a gente está abordando um pouco hoje, né? E a Alessandra colocou aqui que a oração acalma o coração, né? Sim. Nos aquece, né? Um pouquinho. E o Jorge colocou. Gente, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, já coloca aqui, porque o Jorge falou para a gente também conversar um pouco com o Damião, um pouquinho da história dele, né? Para que as pessoas que não conhecem ele aqui em Barcelona, para que também conheçam um pouquinho da história dele, para como é que ele chegou até aqui, né? Minha gente, né? Quem é o Damião, né? Não é só a, os programas de TV, os programas de rádio, né? O Damião no Brasil ele é muito conhecido pelos programas de rádio, a voz dele é meio que inconfundível. Então, ele é uma pessoa muito querida no Brasil por causa da rádio. Mas como é que você chegou no espiritismo, Damião?
Como é que foi isso? Eu cheguei, na verdade, no espiritismo através do trabalho na rádio mesmo, que eu comecei trabalhando na rádio quando eu comecei na rádio, isso já vão lá, só para ter uma ideia, já são 29 anos, né? Em 2021 vão fazer 30 anos. E eu ainda não era espírita quando comecei a trabalhar na rádio. Você era católico ou você não tinha religião? Católico, mas aquela coisa, né, de católico, de não frequentar muita missa, de tentar. Mas aquela coisa que eu já tinha sempre, que era uma grata satisfação, né, de estar sempre tentando ajudar ao próximo, de tentar ver de que maneira podia estar ajudando algumas coisas, mas achando que ali estava de bom tamanho, fazendo aquilo, achando, falando, poxa, acho que é desse tamanho tá bom, né, para poder estar fazendo algumas coisas. Mas aí depois veio toda hora que você começa a ver todo o trabalho da espiritualidade, todo o estudo da doutrina espírita, tendo essas oportunidades como agora. Então, isso foi vindo depois, né? Depois eu fui me adentrando ao estudo das obras de Kardec, depois eu fui conhecendo um pouco mais, porque era um trabalho que eu já realizava dentro da rádio, dentro de valorizar a prática do bem, eu já tinha mais práticas desenvolvidas, mas não dentro da doutrina espírita. E aí, depois é de você perceber, de novo, aí um agradecimento muito maior, né? De novo, você parar e colocar em prática, ampliando todo esse trabalho, de colocar, né? De vivenciar. Aí é um grande desafio, né? E a gente acaba percebendo isso muito dentro do centro espírita, o quanto no dia a dia, né? Às vezes é aquela coisa de você colocar e exercitar a prática dentro do centro. Quando você encontra pessoas das mais diversas e você saber compreender cada uma delas, esse exercício é maravilhoso, né? É uma coisa que você para e fala, poxa vida, você engrandece muito essa oportunidade de conviver com as pessoas. Então, todo esse trabalho na rádio, por exemplo, a gente citou esses dois programas que eu apresento, que é o Sensibilidade e o Leitura Dinâmica. O Sensibilidade é um programa de entrevistas que vai para o ar no sábado. O Leitura Dinâmica é um programa de livros, que a gente fala sobre livros na Rádio Boa Nova. E é o que acaba acontecendo. Eu sou um funcionário da rádio. Então, por exemplo, esses dois programas são os programas que eu faço dentro da rádio, mas fora isso eu tenho todo um trabalho de produção, de gravação de comerciais, de vinhetas, da gente pensar no trabalho da rádio, de colaborar com o trabalho da TV, para no dia a dia, do formato de toda a programação, nesse momento mesmo, durante toda essa pandemia, tivemos ali toda uma coordenação do Júlio Sena de nos ajudar a parar e falar, como a gente vai fazer? E aí está entrando em contato com cada um dos comunicadores, orientando, para que você tenha uma ideia, né? A gente tem hoje na rádio, nesse momento de pandemia, 90% da programação atual. 90% dela sendo feita de casa pelos comunicadores, sendo feitas pelas algumas plataformas, alguns tendo a facilidade de fazer, usando plataformas de internet, extraindo som, outros fazendo direto do próprio WhatsApp, outros fazendo gravadorzinhos. Então, toda essa orientação foi passada a todos os comunicadores, e aí essa parte é o que, de repente, a gente acaba desenvolvendo para o encadeamento de toda a programação da rádio, né? Porque, na verdade, eu como funcionário, então, de repente, eu tenho alguns boletins. É que essa é a parte principal que a gente desenvolve na rádio a nível de programas, mas, fora isso, a gente tem que estar atento a toda a programação, né? A todo... e aí são coisas gostosas que a gente acaba tendo essa oportunidade de criar dentro da programação, que são criar quadros, criar a forma e a maneira que a gente vai tendo para conduzir todos os programas, como trabalhar cada um dos intervalos. Por isso, por exemplo, o programa de livros, ele ocupa um intervalo, alguns intervalos, que ele tem reprises e tudo, dentro da programação da rádio. Então, ele tem duração de 5 minutos, acaba o programa, você entra com uma dica de livros, aí toca uma música, e aí depois vem para os comerciais, para depois começar um novo programa.
Então, a gente vai tentando buscar todo esse encadeamento para que a programação seja algo maravilhoso, porque a rádio já existe há mais de 50, 60 anos, e ela vem desenvolvendo esse trabalho dentro da doutrina espírita, não desde o início, né? Do início, aquela história, era um pouco uma programação comum, com alguns destaques para a doutrina espírita. Hoje não, hoje 100% da programação é falar da doutrina espírita, isso tanto na Rádio Boa Nova como na TV Mundo Maior. Mas se deixar, Tatiana, Damião, para contar ali, são 29 anos de história de rádio, se deixar, a gente fica contando, tem muitas histórias. Mas eu acho que deu para simplificar um pouco, né, desse trabalho, e hoje eu estou fazendo todo esse trabalho, olha, agradecendo muito todo esse trabalho que eu estou fazendo home office, eu estou em casa, fazendo todo o trabalho para a rádio, sem me locomover para a rádio, né? Eu estou fazendo de casa, e essa está sendo uma grata satisfação também, e um novo desafio, né? Também um novo desafio, porque no início parar é como se acostumar com tudo isso, se ajeitar, mas criando, e aí é aquela coisa de você estar criando sempre, né? Novos quadros, novas situações. Há pouco tempo o Júlio me passou, falou, olha, preciso de alguma coisa para até 30 segundos para intercalar nas programações. Aí eu criei Você Sabia, falando de algumas dicas dentro da doutrina espírita para as pessoas, foi aprovado, já tem 8 prontos, e agora essa semana eu tenho que conduzir para produzir mais alguns, e você vê, criar tudo isso que vai para o ar, nem sei, e isso é gostoso também. Como dentro dessa proposta de imaginar se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, se sou eu que gravo, quem é que grava, você está escolhendo ali, distribuindo com mais locutores, para que você possa ter uma programação, para quem estiver ouvindo, e muito agradável e satisfatória. Ah, que legal. Eu tenho aqui para fechar uma outra questão, acho, do Daniel. Damião, eu gostaria de saber se é possível, rezando por toda a humanidade ou somente para os nossos amigos conhecidos, pessoas mais próximas. Acho que ele quis dizer se é possível a gente ajudar, né? Rezando por toda a humanidade ou pelos amigos. Tudo é possível, tudo é possível. A gente pode estar rezando aquilo humildemente, de novo, com toda humildade por nós mesmos. Podemos estar rezando por aqueles que são mais próximos de nós, que são nossos amigos, e podemos rezar por toda a humanidade, sabe? Para que, de repente, tudo isso é possível. Para que, na verdade, é uma parte que a gente acaba percebendo também muito, Daniel, que é importante isso, que às vezes a nossa prece, às vezes a gente para e fala, poxa, mas eu não sei para quem é. Eu vou pegar um exemplo de novo do Chico Xavier, né, que ele comprava na época um jornal que só falava de notícias ruins, só para ele colocar as mãos ali em cima daquele jornal para que aquelas pessoas pudessem receber a sua oração. Se eu lembrar de Divaldo, quando ele fez uma prece para um desconhecido que havia cometido suicídio, e que aquela pessoa, um dia, quando ele estava passando por dificuldades, por desafios, perrengues na vida todos passam, um dia de volta também estava passando pelo dele, e aquele espírito voltou para agradecer pela única pessoa que estava fazendo uma prece por ele, que havia cometido um suicídio, e a única voz que ele demorou um pouco para conseguir ouvir, para sair daquela sensação que estava acontecendo, foi a prece e oração que ele realizou. A gente pode tudo, a gente pode, e o quanto isso é importante, né? Para que essas preces possam chegar àqueles que são, porque senão, você comentou, a gente reza para aqueles que estão próximos de nós, mas a gente também pode estar rezando por aqueles que são desconhecidos de nós e por toda a humanidade. É só colocar no nosso coração, e às vezes aquilo que quantas e quantas vezes, né? Parar e encerrar a prece, que a espiritualidade possa levar, né, onde mais se fizer necessário. E, às vezes é aquilo que nem a gente sabe, né, Tatiana? A gente não sabe aquele que mais necessita, e que a espiritualidade, sabendo, olha, que ela possa levar, pegando de toda a nossa energia, todo o nosso coração, com toda a nossa humildade, e leve aonde mais se fizer necessário. Ai, Damião, gratidão. O pessoal está aqui agradecendo, né? Jordi falando gratidão, o Sérgio falando muito obrigada, Damião e Tatiana, por nos conscientizar da importância da oração feita com foco e concentração em cada uma das palavras
que proferimos verbalmente ou em pensamentos, né? Gratidão, Damião, pela sua presença, gratidão a todos que ficaram até agora com a gente, e eu queria que a gente terminasse com uma oração. Pode ser oração nossa, pode ser, Tati? Pode, você poderia fazer essa oração final para a gente? Eu vou fazer ela inteirinha, eu estava citando alguns trechos, a gente faz ela então inteirinha para a gente poder. Ela é do Emmanuel, do Chico, psicografada pelo Chico Xavier, Oração Nossa. E a Senhor. gente pode encontrar ela onde? Olha, na internet ela tem, porque eu não tenho muito livro, não. Na internet ela tem, depois, se precisar, eu posso até compartilhar com vocês aqui, tá? Posso Tá, mandar ela para legal. vocês aqui. Então, ela diz o seguinte, né? A oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece-nos em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Sim, sim. Que maravilhosa essa prece, né, gente? A gente vai ter que começar a fazer todos os dias. Gratidão, Damião. Eu quero informar vocês que o Damião tem um canal no YouTube que ele tem as orações, né? Que ele estava fazendo, gravando orações, está fazendo ainda, está gravando orações e colocando no canal dele, que acho que chama José Damião. Então, se vocês gostarem, né? Se vocês quiserem, convido vocês a conhecer esse canal e se inscrever no canal do Damião lá, que tem algumas orações já. Não sei se essa já está lá, mas se não tiver, fica a sugestão de Sugestão que eu colocar lá. colocava, é verdade. Ela não está, mas vou fazer isso, vou colocá-la. Muito boa. Gente, gratidão a todos que estiveram com a gente até agora. Compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês acham que pode ajudar, né? Falando para que as pessoas consigam aprender um pouquinho mais sobre a mediunidade, sobre a oração, né? E sobre esse trabalho no bem. E que a gente possa, então, se ver na terça-feira, que é o dia do nosso estudo do livro dos médiuns, tá bom? Gratidão, bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijos. Grande abraço.